Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou começar aqui mais um devocional com vocês. E a semana passada eu fiz o devocional só na segunda, gente, que inclusive era o devocional da outra semana ainda. E só que aí, como eu já tinha feito, né? Então, e é um por semana, eu não fiz outro. Mas hoje, gente, eu vou vir aqui pra gente continuar, né? Dar sequência. Então, hoje é o devocional 10, ó. Devocional 10. O título é Abrindo o Espaço para Deus. Ela já começa aqui com o versículo, gente, de Salmo 36:9. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Quanto mais luz você ver ao andar com Deus, mais espaço você poderá abrir para Ele entrar em sua vida. E quanto mais espaço você der a Ele, mais você desfrutará de sua paz abundante e de suas bênçãos. Aqui, né, gente, ó, o versículo fala assim, que na tua luz veremos a luz, né, que é na luz do Senhor, a gente vai ver a luz. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, Jesus disse em João 8:12, né, que Ele é a luz do mundo. Então, se a gente está na luz, e como Cristo na luz está, também tem um versículo que diz, né, que se a gente está na luz como Cristo na luz está, que é Deus, né, no caso ele está se referindo a Deus, então a gente também vai ser luz. Então é por isso que na luz veremos a luz, gente. E quem anda na luz não tem como haver treva. Então quando Jesus, né, quando Deus ele entra na nossa vida, ele faz parte da nossa vida, ele traz luz para a nossa vida, porque ele é a luz do mundo. E automaticamente, gente, quando a gente está em Deus, nós também somos a luz do mundo, né? Que a Bíblia diz que a gente tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, se a gente está na luz, que é Deus, a gente também tem que ser luz. Porque o mundo, gente, ele está em trevas, né? Ele não tem a luz que é Jesus. Mas quem tem a luz que é Jesus, tem que ser a luz do mundo. Porque a gente é imitador de Cristo, né? Então, se ele está na luz, a gente também tem que estar na luz e andar na luz. Porque é assim que a gente vai fazer a diferença no mundo, né? Então a gente tem que ser a luz do mundo para que a gente ilumine as trevas. Para que a gente traga a luz, né, para as trevas, gente, para a escuridão que anda esse mundo. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Como diz a Bíblia. E aqui fala assim, ó. Assim, ele abrirá caminhos em seu coração, ajudando você a enxergar as coisas que até então não havia percebido e que precisam ser mudadas e transformadas em você. Então, gente, como eu estava falando com vocês, como Jesus ele é a luz, né? Deus é a luz. Quando essa luz entra dentro de nós, automaticamente, gente, o Espírito Santo ele abre nossos olhos, sabe? Ele abre a nossa visão espiritual, ele abre o nosso entendimento, a nossa mente, nossos ouvidos, para que a gente possa enxergar. Por isso que ele traz luz, ele traz clareza, no sentido espiritual, né? Então ele abre nossos olhos, ele dá visão espiritual para a gente poder enxergar, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? E a gente conseguir enxergar através dessa luz, enxergar aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar. Porque quando a gente está, gente, só na carne, quando a gente está andando em trevas, a gente não tem visão espiritual, sabe? A Bíblia diz que a gente fica cego, né? Cego espiritualmente. Então você não consegue enxergar onde você precisa mudar, onde você precisa ser transformado, sabe? Ser liberto, por conta da cegueira espiritual mesmo, por conta da falta de entendimento. Só que quando Jesus entra, quando essa luz entra, né, dentro de nós, ela sai clareando, gente, ela ilumina nossos caminhos, endireita nossas veredas, sabe, transforma nossas vidas mesmo, de dentro para fora. Então tudo aquilo que a gente não enxergava antes sobre nós mesmos, a gente passa a enxergar. Então por isso que daí, gente, vem a mudança, e é por isso que a mudança ela tem que vir de dentro para fora, né? Porque a mudança, quem traz, gente, é Jesus, né? Quem traz é Deus através dessa luz, né? Porque ele é o caminho, né? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Então, se ele é a luz do mundo, gente, não tem como. Não tem outra maneira, né, de você conseguir enxergar os seus erros, de você olhar para dentro de você e reconhecer as suas falhas, que você depende de Deus, se não for
através, gente, de Deus, né? Através de Jesus e do Espírito Santo. Então, assim, a gente só vai conseguir enxergar com olhos espirituais quando a gente tiver essa luz dentro de nós. Ela continua aqui, gente, ó, em Isaías 60, versículo 5 diz: então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. É o que eu disse, né, gente? Quando você conhece a Deus, você abre espaço para Deus, né? Que é o título do livro. Quando você abre espaço para Deus e deixa Jesus entrar na tua vida, essa luz, ela vai iluminar o teu coração, ela vai iluminar os teus caminhos. Então você vai conseguir, através dessa luz, é que você vai conseguir mudar, gente, de vida, ser transformado, e que através disso também, gente, que as bênçãos do Senhor vai vir sobre a sua vida, sabe? Só quando realmente você tiver essa luz para te guiar, para revelar para você os seus erros, para trazer luz nas trevas, né? Só quando você tiver essa vida com Deus, só quando você abrir um espaço para Deus na tua vida, no teu coração, é que Ele vai poder iluminar os teus caminhos. Senão você vai continuar andando em trevas, sabe? Você vai continuar andando no escuro e você não vai conseguir enxergar aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa melhorar, né? Para estar no centro da vontade de Deus, para agradar a Deus. E também, né, como eu já disse, para que as bênçãos sejam alcançadas. Porque quando a gente está fora da direção de Deus, quando a gente anda em trevas, a gente não alcança, sabe, as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. A gente pode até alcançar coisas pelo nosso esforço, né, porque é justo. Só que a gente não vai alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para nós, entende? A gente não vai conseguir viver a promessa que o Senhor tem para nossa vida, porque a gente está andando em trevas, a gente está andando por caminhos errados. A gente não está andando na luz, no caminho, né? Igual eu falei, nós não estamos andando no caminho que Deus preparou para nós. Então a gente não vai usufruir das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. A gente não vai viver as promessas do Senhor enquanto a gente estiver vivendo nas trevas, né? Vivendo na escuridão, ou seja, vivendo, fazendo as nossas próprias vontades, né, gente? Dando lugar à carne, fazendo as nossas vontades, andar errante, a gente não vai receber aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Ó, ela fala assim, ó, à medida que nosso coração se alarga e crescemos em Deus, Ele amplia os territórios de nossa vida, né? Que tem a ver com o que eu já estou falando com vocês. Que quando a gente entrega o nosso coração para Deus e vai abrindo esse espaço para Ele, né, entrar no nosso coração, a gente cresce nele. A gente cresce porque a gente cresce em conhecimento, a gente cresce em graça. Então a gente vai crescer em Deus. E o que acontece? Ele amplia os territórios da nossa vida, que é o que eu acabei de falar, né? Ele vai abrir os caminhos que estão fechados, Ele que vai abrir as portas que estão fechadas. Então todos os planos que Ele tem para tua vida, né? Todos os projetos que Ele tem para tua vida, todas as promessas que Ele tem para sua vida, Ele vai começar a revelar para você. Ele vai começar a te mostrar e Ele vai começar a te conduzir por esse caminho em direção à promessa. Essa já tem sido uma época gloriosa de avivamento e despertar, na qual o Espírito Santo tem aberto caminhos para que o senhorio de Jesus seja reconhecido. Essa é a verdadeira liberdade, andar sobre a luz de Jesus, né, gente? Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que é livre porque pode fazer o que quer, né? Faz o que quer, segue os próprios rumo, sabe? Vive da maneira que quer. Então acha que é livre, mas a gente sabe que a verdadeira liberdade está em Jesus. A gente só é realmente livre quando a gente abre esse espaço para Deus na nossa vida, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Porque a Bíblia diz que se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade verdadeira, ela vem de Jesus. Só através dele que a gente é livre. E aí o que o mundo oferece, gente, é uma falsa liberdade. Porque quando a gente faz o que quer, né, tem um ditado que diz, né, quem fala o que quer ouve o que não quer, e quem faz o que quer colhe também, gente, né, vai ter as consequências das suas atitudes, das suas escolhas. Então quem vive a vida de qualquer maneira, né, e não pensa não pensa na maneira que age, na maneira que vive, vai ter as consequências, vai vir as consequências. Então, assim, essa não é uma liberdade, porque quando eu tenho um vício, eu estou presa a ele, eu não sou livre.
sabe? Igual falar, mas a pessoa que serve a Deus não pode beber, né? Mas a bebida, gente, ela escraviza muitas pessoas. As pessoas se tornam alcoólicas. E não tem como você saber, mas vou tomar só um gole. Mas você, não tem como você saber se você vai ter uma fraqueza ali, sabe? Pelo álcool. E você vai acabar se viciando. Não tem como saber. Então é por isso que a gente evita. Entende? E essa é a verdadeira liberdade. É uma liberdade de você ter o poder de escolha. Eu não quero fazer isso, porque isso vai me prejudicar, isso vai fazer mal pra mim. Entende? Então isso é uma falsa liberdade. Sabe? Porque você pode fazer o que quer, você pode beber, você pode ir pra balada, você pode ter vários tipos de relacionamentos sem compromisso. É uma falsa liberdade. Porque no meio de tudo isso, ou você sai prejudicado, ou outra pessoa sai prejudicada. Você pode reparar, se você parar para pensar, todos os vícios, sabe? Todas as atitudes que você tem, que você faz agindo por impulso, pelos impulsos da carne, tem consequência. Como eu disse, ou para você mesmo, ou para outra pessoa próximo de você, né? Seja num relacionamento, seja nos vícios. Então, assim, isso não é liberdade, gente. Isso é falsa liberdade. A verdadeira liberdade é quando a gente tem um poder de escolher o que a gente quer e o que a gente não quer. Porque a gente sabe qual vai ser as consequências daquela escolha. Então, isso realmente é ser livre. Você poder escolher o que você quer e o que você não quer para sua vida. Não você fazer o que quer, né? Achar que é ser livre porque você faz o que você quer. Ninguém manda na tua vida. Só que depois vem as consequências e você fica preso. Você fica preso, ou você fica preso ou no vício, ou você fica preso, às vezes, por exemplo, uma pessoa que se relaciona quando é solteira, às vezes a moça engravida, né? E o rapaz vai ficar, gente, ali, com compromisso a vida inteira. Mesmo que ele não case com aquela mulher, ele vai ficar com compromisso, porque vai ter que pagar pensão, sabe? Vai ter que assumir o papel de pai. Sei que muitos não fazem isso, né? Que é uma responsabilidade. Muitos nem isso faz, não assume nem a consequência dos próprios atos, né? Mas vem, gente, a consequência ela não vai deixar de vir, mesmo que você não se responsabilize pela sua atitude, mas as consequências vão vir, elas não vão deixar de vir. Então, assim, todo ato tem uma consequência. E quanto mais impensado, quanto mais impulsivo for, pior é. Quanto menos você pensar, pior é, sabe? Então, é por isso que a gente não dá lugar à carne. Quando a gente tem Deus na nossa vida, é Ele que guia nossos passos, é Ele que guia a nossa vida, sabe? É o Espírito Santo que vai nos guiando, que vai nos direcionando. E a gente, através do Espírito Santo, a gente tem domínio próprio. Então a gente consegue dominar as nossas emoções. A gente começa a dominar os nossos impulsos. E automaticamente você tem menos consequência. Entende? Então, assim, quando a gente se aproxima de Deus, a gente só tem a ganhar com isso. Porque tudo que Deus traz, gente, para nossa vida, eu já falei esse outro devocional, é coisas boas, gente. Sabe? Nunca vai ser para nos prejudicar, para nos punir, sabe? Para nos privar de nada. É pro nosso bem, tudo que Ele pede é pro nosso bem. Então, assim, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai endireitar os seus caminhos, sabe? Mais Ele vai Ele vai te dar sabedoria e entendimento de como você viver a vida da melhor maneira possível, que vai fazer bem tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a gente age, gente, por impulso, né, pelas vontades da nossa carne ou pela emoção, a gente está sendo egoísta. Porque a gente só pensa no que a gente sente ao fazer aquilo, sabe? A gente só pensa no nosso prazer em fazer aquilo. Você não pensa no que aquilo pode... você não pensa que aquilo pode prejudicar a outra pessoa, sabe? Pode trazer consequências para as outras pessoas do seu convívio, né? Então, assim, é um egoísmo do ser humano. Fazer o que quer, né, agir como quer, é um egoísmo, porque quando ele age assim, ele nunca está pensando no próximo, ele sempre está pensando no bem-estar próprio, em fazer a sua vontade, e as outras pessoas, né, eles não estão nem aí para as outras pessoas, sabe, se o pai vai sofrer, se a mãe vai sofrer, se, né, o marido ou a mulher vai sofrer, a família vai sofrer, se os filhos vão sofrer, sabe, ele não está nem aí. O que importa é ele fazer o que ele quer. E como eu já falei com vocês, né, gente, isso tudo vai trazer consequência
E Deus, ele não nos chama para viver a nossa própria vontade, ele nos chama pra gente ter uma vida assim, sabe, pensando só em nós mesmos, uma vida de egoísmo. Então, quando ele entra na nossa vida, gente, a primeira coisa que ele vai trabalhar em nós é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. O ser humano, todos nós somos egoístas e orgulhosos. E aí, a primeira coisa que Deus vai trabalhar quando você abrir um espaço para ele na tua vida é o teu egoísmo e o teu orgulho. Porque para você servir a Deus, para você agradar a Deus, não tem como você agir com egoísmo ou com orgulho. Entende? Só que assim, é tudo para o nosso bem. É tudo para o nosso bem. Tudo que Deus quer para nós, gente, é coisas boas. Ele tem o melhor para nossa vida. Então, assim, vale a pena servir a Deus. Vale a pena você abrir um espaço para Deus entrar na sua vida. Porque Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar e você vai ter uma vida plena em Deus. Por isso que a Bíblia fala, né? A gente só encontra plenitude de vida, gente, através, né, de quando a gente serve a Deus. Não tem outro caminho. Porque aí sim a gente se torna, gente, pessoas equilibradas emocionalmente, sabe? Pessoas equilibradas psicologicamente. Deus traz essa paz, Deus traz esse equilíbrio para nossa vida. Pessoas que vivem sem regra, que vivem dando lugar à carne, aos impulsos, uma pessoa que vive uma vida desenfreada, ela não tem, gente, domínio próprio, ela não tem autocontrole, sabe? Ela não tem equilíbrio. E é uma pessoa descontrolada, totalmente descontrolada. E como eu disse para vocês, na hora pode ser até bom, ela pode até se sentir bem, ela pode até satisfazer aquele desejo que ela está naquele momento. Só que ela vai ter consequência pro resto da vida, sabe? Ela não vai ter constância em nada, porque ela não vai conseguir construir nada. Porque aonde que ela passa, ela sai arrancando tudo. Que ela não consegue ter nada firme, sabe? Ela não consegue ter raiz em nada, porque tudo para ela é passageiro. Tudo que importa é viver o hoje, é viver o momento. Então tudo é passageiro. Ela não consegue construir nada na vida, porque o que importa é o hoje e é satisfazer a sua própria vontade. E a gente sabe que isso não traz, gente, a verdadeira felicidade. Quem vive dessa maneira não é feliz, sabe? Pode ter ali uma alegria momentânea, mas não é feliz de verdade. Porque o ser humano, ele nasceu para ter, sim, gente, para ter relacionamento, sabe? Relacionamentos duradouros, seja no casamento, seja numa amizade. Nasceu para ter um bom relacionamento familiar, para ter um bom companheiro, uma boa companheira, um bom casamento, para ter um bom relacionamento com os filhos. Para isso que o ser humano nasceu, sabe? E Deus traz isso para nossa vida. Mas você precisa dele para ele trazer luz para tua vida. Você precisa dele para você poder enxergar tudo isso em você, para que ele faça mudança em você e depois através de você. Aí sim você viver, gente, essa plenitude que Deus promete na palavra dele. E aqui, gente, ela fala da passagem, né, de Marcos 2. Marcos 2 conta a história de 4 amigos que abriram um espaço no telhado para ter um acesso exatamente ao ponto em que Jesus se encontrava. E o que aconteceu quando eles abriram esse espaço para estar com o Senhor? Eles presenciaram um milagre extraordinário. Marcos 2, 4, 5, 11 e 12 relata: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no meio instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Abra um novo espaço para Deus em sua vida. Abra um novo espaço para Deus em sua vida hoje. E você verá algo que nunca viu da parte dele. Ele é um grande Deus que opera maravilhas. E ela finaliza aqui, gente. E é isso, sabe? Ele é... Se você abrir um espaço para Deus na tua vida, e ele vai entrar, ele vai fazer morada, sabe? E ele vai fazer maravilhas na sua vida. Porque é muito bom você ter essa vida com Deus, você viver um relacionamento com Ele e você poder viver, sabe, coisas sobrenaturais em Deus. Que, como eu disse, você só vai viver, gente, essa vida, sabe, essa plenitude que Deus traz para nossas vidas, se você abrir um espaço no seu coração para Ele, se você deixar Ele habitar na sua vida, se você procurar ter um relacionamento com Ele e fazer a vontade dEle. E quando Ele entra na nossa vida, gente, não tem como a gente permanecer sendo a mesma pessoa. Porque ele vai abrir nossos olhos, como eu falei para vocês, ele vai abrir nosso olho, ele vai abrir nossos olhos espirituais,
sabe, nossos ouvidos, Ele vai tirar as escamas dos nossos olhos, Ele vai trazer um renovo para nossa mente. E através disso a gente vai ser transformado. Através disso é que a gente se torna uma nova criatura. Através dessa transformação que Ele vai fazer dentro de nós, a gente vai externalizar. Entende? Essa luz vai sair para fora. Ela não vai ficar só dentro de nós. Ela vai resplandecer, né? Que a Bíblia diz que a gente tem que resplandecer no mundo. Então, essa luz vai resplandecer. E as pessoas vão também ver essa luz em nós. Por isso que a Bíblia diz, né? Que a gente é a luz do mundo. Então, se a luz estiver dentro de nós, ela não vai ficar só dentro de nós. Ela vai resplandecer, ela vai vir para fora. E as pessoas vão ver em nós essa luz, né, que é a luz de Jesus. As pessoas vão começar a ver Jesus em nós, porque a gente é a imagem e semelhança, né, de Deus. Então, e a gente tem que ser imitador de Jesus, a Bíblia diz. Então, quando a luz entrar em nós, né, através dessa obra que Ele vai fazer dentro de nós, essa luz vai sair para fora, vai externalizar, e as pessoas também vão ver a diferença nas nossas vidas, as pessoas vão ver Jesus nas nossas vidas. E porque essa luz vai brilhar, gente, não tem como, essa luz vai brilhar. Por onde a gente passar, essa luz vai brilhar, né? Que é a luz de Jesus, né? Operando em nós e através de nós. E é isso, gente. Vou finalizar, né? O devocional. Vamos fazer aqui uma oração para finalizar. E que a gente possa, né? Abrir o espaço para Deus no nosso coração, para que Ele, né? Ilumine a nossa vida, Ele ilumine os nossos caminhos. Essa luz de Jesus não resplandeça só na nossa vida, né? Mas resplandeça, né, através das nossas vidas também, na vida, né, de outras pessoas, né, dentro do nosso lar, no nosso convívio familiar, no meio da parentela, dos amigos, no trabalho, aonde a gente for, que a luz de Jesus possa brilhar, né, em nós e através de nós. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse momento que passamos na sua presença. Senhor, obrigado, Senhor, por nos ensinar mais um pouco da tua palavra. Senhor, que possamos, Senhor, todos os dias abrir mais espaço para o Senhor no nosso coração, para que o Senhor venha fazer morada, para que o Senhor ilumine, Senhor, a nossa vida, nossos caminhos, para que o Senhor, através da sua luz, faça, Senhor, a gente enxergar, Senhor, onde a gente está errando, onde a gente precisa, Senhor, melhorar, onde a gente precisa, Pai querido, ser liberto pela Tua palavra. Ilumina, Senhor, os nossos passos. Senhor, dá visão, Senhor, espiritual, para que a gente possa enxergar, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, para ir consertar. Senhor Jesus, abre nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ter discernimento, Senhor, que possamos ter discernimento para, Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, abre nossa mente, renova nossa mente para que possamos ser transformados, Pai. Porque nós sabemos que só é possível ser transformado através da renovação da mente. Senhor, nós sabemos que quando a luz do Senhor entra na nossa vida, Pai, o Senhor faz todas essas coisas. O Senhor abre a nossa mente, o Senhor abre nossos olhos espirituais, o Senhor abre nossos ouvidos. Senhor, o Senhor nos transforma, Pai, de dentro para fora. Não tem como, Senhor Jesus, a gente te conhecer, essa luz habitar em nós, Pai, e ela não resplandecer. A partir do momento que o Senhor entra nas nossas vidas, essa luz vai brilhar em nossa vida e através das nossas vidas. Então, que possamos abrir esse espaço para o Senhor no nosso coração todos os dias, para que possamos ser guiados por Ti, Senhor, pela Tua palavra. E que pessoas, Senhor, que estão ouvindo esse devocional, que ainda não abriram o seu coração para o Senhor entrar, Pai querido, que elas possam abrir o coração nesse momento e que elas possam deixar o Senhor entrar, Senhor, que elas possam deixar essa luz entrar e que essa luz possa iluminar o caminho dessas pessoas, iluminar a vida dessas pessoas, trazendo transformação de vida, Pai, trazendo libertação, Senhor, e que essas pessoas, Senhor, possam também brilhar neste mundo, Pai, que elas possam ser a luz do mundo e através dessa luz que habita em nós, Senhor, as pessoas possam ver Jesus através de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Minha voz, gente, tá um pouco baixa ainda, porque eu ainda tô um pouco rouca. Eu ainda tô me recuperando daquela gripe que me deu. Foi uma gripe, como eu falei com vocês, não deu febre, mas foi uma gripe forte, porque ela atacou muito, sabe, essa parte. Então eu ainda tô um pouco rouca, minha voz ainda tá fraca, né, mas graças a Deus já, praticamente já sarei, gente. A sua voz não tá um pouco assim. Mas é isso, né? Não podia deixar de vir aqui, né? Fazer o devocional com vocês. E eu espero que nessa palavra, de alguma forma, tenha falado aí ao seu coração. E que Deus abençoe a vida de vocês.
Até o próximo devocional, gente. Fiquem com Deus. Tchau.